Bom, pessoal, graças a Deus, mais um domingo em que podemos nos reunir como igreja, aprender a palavra do nosso Deus. E antes de qualquer coisa, eu gostaria de orar com vocês. Vamos falar com o nosso Pai. Senhor nosso Deus, nós te louvamos por essa manhã, te louvamos pela sua imensa bondade e graça, te louvamos porque o Senhor nos permite juntos aqui explorarmos esse tema tão importante. Pedimos a Deus que o Senhor ilumine a nossa mente, nos conceda a sua graça, para que efetivamente possamos desfrutar da tua direção em relação ao nosso passado e às experiências presentes que vivemos hoje. Nós te louvamos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Muito bem, pessoal, eu queria que vocês pensassem por um minuto, na verdade menos de um minuto, brevemente, se você pudesse apagar um capítulo da sua história, qual seria? Tem gente que quer apagar a parte 1, a parte 2, né, aqueles livros que são organizados em blocos, né? Não, é um capítulo. Por que um capítulo? O tema da nossa aula diz respeito ao passado, quando o passado vem nos assombrar. E quando eu coloco vocês diante de um capítulo, isso por si só, com bastante probabilidade, faz você pensar em um episódio do passado que pode ter sido bem resolvido, pode ter sido mal resolvido, ou pode não estar resolvido. Mas o ponto é, um episódio, um capítulo, uma situação. Quando nós olhamos para o passado, meus irmãos, o passado pode representar para cada um de nós um assombro terrível que cobra o seu preço, como também nós veremos nessa aula, o passado pode representar uma plataforma, um tesouro, que eu recorro constantemente no presente, não como fonte de assombro, mas como fonte de bênção, de direção, de herança e de legado. Mas no primeiro bloco dessa nossa aula, quando o pecado vem para assombrar, aquele fantasma das causas não resolvidas, aquela situação que definitivamente já era para ter passado, mas de alguma maneira continua cobrando o seu preço, continua cobrando tempo, energia, paralisando com frequência o indivíduo. Em um sermão, há um tempo atrás, eu mencionei para vocês que eu tive parte da minha criação numa praia chamada Muriqui. Não foi somente nessa praia, mas meu pai tinha um restaurante numa praia chamada Praia do Saco. Fica também em Mangaratiba, acho altamente improvável que alguém aqui conheça. E naquela criação, com 10 anos de idade, bastante solto para brincar por ali, certa vez a gente levou um amigo meu, um dos melhores amigos que eu tinha naquela época, e a gente andando, passeando pela praia, resolvemos, se você olhar lá no canto superior, você vê que o mar faz uma curva e tem algumas casas. A gente resolveu andar por ali. Quando você chega naquele ponto ali, em tempos de maré baixa, aquilo ali forma uma faixa de terra que você consegue avançar para dentro do mar. Mas à medida que o dia passa, a maré sobe. E aquilo se torna um mar até com certa profundidade. A gente não sabia disso. A gente viu uma faixa de terra, achou interessante, começamos a andar. E em dado momento a gente percebeu que o caminho que a gente veio estava coberto de água. 10 anos de idade. A gente ficou muito preocupado. Continuamos andando, subimos, algumas dessas casas dão para piers. Param barcos ali, subimos de uma daquelas escadinhas, abaixo da escadinha já era água. Essa altura a gente já estava chorando. No Rio de Janeiro a gente chama isso de pepé ou pezinho, quando coloca a mão aqui para o outro subir, não sei se aqui tem uma expressão diferente. Oi? Celinha. Celinha, ok. Bom, quando o passado... a gente fez isso, subiu para o muro de uma daquelas casas. Enquanto um estava lá, puxou o outro. Pulamos para dentro da casa de uma pessoa que a gente não fazia ideia de quem era. A família se assustou com aquilo, mas eram crianças. A gente explicou o que aconteceu. Ele
teve o cuidado, até fomos muito bem cuidados por aquela família, de nos levar de volta até onde a gente falou que queria ficar, que obviamente não era minha casa. Não queria tomar essa bronca. Situação resolvida. Aparentemente ter ficado preso naquela situação foi assustador, mas estava resolvido, não fosse por uma coisa. No dia seguinte, saindo do restaurante do meu pai, eu vejo ele conversando com uma pessoa, estou me aproximando, e eu percebo o assunto, e aquele cara falando com meu pai, você não vai acreditar, cara, 2 garotos pularam o muro da minha casa, ficaram presos na maré alta. E tal, e eu estou passando, daqui a pouco ele olha para mim, foi ele ali, ó, foi ele ali. Que improvável, que improvável. Bom, o restante da história, alguns podem desconfiar, mas o fato é, meus irmãos, tem dois elementos dessa história que, para mim, mostram muito a nossa experiência com o passado. Em primeiro lugar, o ato de achar essa atitude da maré baixa e, de repente, se vê diante de uma situação que te aprisiona, que não tem escapatória, e você tenta sair dessa situação de alguma maneira, e você até acha que conseguiu sair. Mas o amanhã chega, e quando o amanhã chega, a situação está lá ainda. Tem alguém falando dela, tem um preço sendo cobrado, tem uma consequência acontecendo. De alguma maneira, o passado não resolvido ecoa ao longo da história, trazendo situações problemáticas que continuam desafiando a nossa fé, continuam desafiando a nossa fidelidade, continuam desafiando a nossa paz. Quando nós olhamos para a Escritura, um elemento bastante emblemático aparece durante a vida de Davi. Há algumas pessoas que caminharam com Davi e que foram guerreiros bastante fiéis, bastante hábeis em batalha. Um deles era Joabe, homem de guerra, homem que a Escritura narra diferentes expressões como um herói de combate. Alguém que efetivamente batalhava as batalhas de Davi. Mas em 2 Samuel 3, 26 a 30, há um elemento na vida de Joabe bastante triste. Davi está fugindo de Absalão. Nesse cenário de fuga, nesse cenário de ser cerceado por inimigos, Abner, comandante do exército, faz uma aliança com Davi. Está tudo bem, Davi recebeu o camarada. Leis de hospitalidade, a vida de Abner deveria ser preservada. Joabe discorda. Ele chega para Davi e fala, não é assim. Ele veio aqui para te espionar, ele veio aqui para poder fazer alguma tramóia com você. Pelas costas de Davi, Joabe vai até Abner, chama ele de canto como se fosse falar-lhe em segredo e ali o mata. Ele comete um assassinato a sangue frio, sem nenhum tipo de orientação por parte de Davi, definitivamente a atitude de alguém que está completamente à parte das intenções do Senhor. Mas ainda com Joabe, em 2 Samuel 20, 9 a 12, acontece um outro episódio em que ele engana a respeito de Amasa com um beijo. Desculpe, meus irmãos, eu confundi aqui. O episódio com Amasa é o comandante da tropa. O episódio com Abner foi em função dele ter matado o seu sobrinho, dele ter matado alguém importante para Joabe. Em função disso, ele aproveitou aquele momento de vingança. Seu irmão, na verdade. Em 2 Samuel 20, 9 a 12, Davi se encontra com esse comandante da guarda, Amasa. Joabe o chama de canto e o assassina. Comete assassinato com um beijo e o fere mortalmente a espada. A Bíblia nos diz, Joabe disse a Amasa, você vai bem, meu irmão? Com a mão direita o pegou pela barba. Amasa não reparou na espada que Joabe tinha à mão e ele o mata. Pegue em primeiro lugar esse recorte da figura de Joabe, um homem de valor para a guerra, mas um homem traiçoeiro, que na sua história, relacionado ao passado de Davi, cometeu esses atos vis e traiçoeiros. Guarde esse registro. Mas ainda na vida de Davi,
num contexto de fuga de Absalão, em 2 Samuel 16, 5-13, ele passa por um homem chamado Simei. Esse, definitivamente, alguém sem valor. Esse, definitivamente, alguém que emprestou sua boca para desgraça. A Bíblia nos diz que, enquanto Davi passava por ali, Simei olha para ele e diz: você é um homem de sangue. O que você está vivendo é punição de Deus, por causa do que você fez com Saul. Agora Deus tirou o reino de você. Você está vivendo essa desgraça por causa das suas escolhas. Os homens de Davi já estão com a mão na espada. Davi diz: não. Filho de Zeruia, não. Você não vai matar esse camarada porque ele está amaldiçoando pelo Senhor. É a leitura que Davi faz da situação. Em 2 Samuel 19, 16-23, quando as coisas já estão um pouco mais resolvidas, Simei encontra-se com Davi, vem, pede perdão em função do pecado que ele havia cometido com essas palavras. E Davi diz: tudo bem, você não vai morrer. Eu juro isso diante do Senhor. Aparentemente, essa situação estava resolvida para Simei. Aparentemente, essa situação estava resolvida para Davi. Quando nós olhamos esses dois recortes, o recorte das traiçoeiras atitudes de Joabe e o recorte do aparente perdão proferido para Simei, nós observamos algumas décadas da vida de Davi com episódios complexos e problemáticos do seu passado. Então nós chegamos no final da vida de Davi. Ele já está prestes a morrer, ele já está velho. Salomão já está apontado como seu sucessor. Ele senta com Salomão numa cadeira e fala: Salomão, seja o rei, vamos lá. Vamos deixar algumas coisas claras para você então aqui? A partir do verso 5. Você sabe muito bem o que Joabe, filho de Zeruia, me fez. O que fez com os dois comandantes do exército de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter. Ele os matou derramando sangue em tempos de paz, agiu como se estivesse em guerra, e com aquele sangue manchou o seu cinto e as suas sandálias. Proceda com sabedoria que você tem, não o deixe envelhecer e descer em paz à sepultura. Mas seja bondoso com os filhos de Barzilai e de Gileade, admita entre os que comem à mesa com você, pois eles me apoiaram quando fugi do seu irmão Absalão. Saiba que também está com você Simei, filho de Gera, benjamita de Baurim. Ele lançou terríveis maldições contra mim no dia em que fui a Manaim. Mas depois desceu ao meu encontro no Jordão e lhe prometi, jurando pelo Senhor, que não mataria espada. Mas agora não o considero inocente. Você é um homem sábio e saberá o que fazer com ele. Apesar dele já ser idoso, faça-o descer ensanguentado à sepultura. Interessante que quando a visão de Davi para o que ele prometeu a Simei é: eu não vou te matar, quem vai te matar é meu filho. Eu prometo que eu não vou te matar. Não estou dizendo que você não vai morrer. Durante todo esse tempo, esses episódios estiveram no coração de Davi. Durante todo o período do seu reinado, durante um período substancial de tempo, essas coisas estiveram no coração de Davi. Em datas aproximadas, a Bíblia não traz essa cronologia com muita clareza, mas o rancor de Davi com Joabe o acompanhou por aproximadamente 40 anos no caso de Abner e alguns meses ou talvez poucos anos no caso de Amasa. Ele não esqueceu essa afronta. O caso de Simei, 5 a 10 anos, isso esteve no coração dele com um adendo. Davi diz: você não vai ser morto. Mas por quase uma década, essa ofensa continuou ecoando no coração de Davi. Esse cara me amaldiçoou. Então, por um lado, você tem um indivíduo, Davi, assombrado por pecados cometidos contra ele no passado, que ele ainda se vê na condição de resolver, inclusive por meio da violência. Por outro lado, você tem dois indivíduos que acreditavam que o seu passado estava resolvido, Joabe e Simei.
mas eles não estão percebendo a tragédia que está prestes a se aproximar da vida deles em função desses atos cometidos no passado, do passado que volta para assombrar. Esse é um passado que assombra Joabe e Simei. É provável que Joabe não esperasse consequências tão drásticas, tanto tempo depois. É possível que Simei acreditasse que a questão com Davi estivesse resolvida, afinal, ele foi aparentemente perdoado, jurando diante do Senhor, mas as escolhas cobraram seu preço. Davi fala para o seu sucessor, eles têm que morrer. O ponto é, meus irmãos, o passado sempre trará impactos sobre o futuro, mesmo quando nós inocentemente acreditamos que as coisas ficaram bem resolvidas por elas mesmas. Coisas não se resolvem por elas mesmas. Se efetivamente elas não forem resolvidas, essa ferida abre, esse preço chega, essa conta chega. Mas o passado, sim, sempre trará impactos sobre o futuro, na configuração de um inimigo da família, com mentira, culpa, rancor. Mas também o passado pode trazer impactos sobre o futuro, como um aliado da família, com o cultivo de uma memória abençoada. E aqui eu repito, da mesma maneira que esse passado de mentira, rancor e culpa não se resolve por si, é necessário ação e intencionalidade. Um passado de memória abençoadora não se estabelece por si. É necessário muita intencionalidade para o cultivo desse baú, desse tesouro, desse legado. Nesse primeiro bloco, então, antes de tudo, alguma pergunta sobre essa primeira parte? Ok. Depois eu não vou voltar no passado, tá? Então, gente. Passado como inimigo da família. Mágoa e culpa na dinâmica familiar. Quando nós olhamos em Êxodo capítulo 20, versículos 5 a 6, no contexto da aliança mosaica, o Senhor diz para o seu povo: não te prostrarás diante deles, dos falsos deuses, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Quando nós olhamos para esse texto, em primeiro lugar, afaste da sua mentalidade o ensino presente, sobretudo em igrejas neopentecostais, de maldição hereditária. De que porque alguém estabeleceu algum tipo de aliança intencional ou não intencional com Satanás, essa desgraça necessariamente acometeria as próximas gerações até a 4ª geração. Esse é um ensino presente. Não é isso que está acontecendo aqui, não é isso que a Bíblia está dizendo. O que a Bíblia está colocando é, através de uma estrutura de paralelismo, uma forma judaica de se expressar, constatar uma realidade. O pecado se reproduz na família através das gerações. E uma segunda realidade, a misericórdia de Deus se estende constantemente. Se o pecado e a desgraça atingem até 4 gerações, a misericórdia de Deus atinge 1000, e não é que na 1001 não tem misericórdia. A ideia é justamente falar de uma maneira superlativa, enfatizar a misericórdia de Deus, de que na 1ª, na 2ª, na 3ª, na 4ª, na 5ª, na 6ª, na 100ª geração, a misericórdia de Deus permanece estendida para restaurar esses indivíduos, libertar da desgraça, trazer a comunhão com Deus e os encaminhar à fidelidade. Mas a parte dessa misericórdia de Deus estendida em todas as gerações, entregues a si mesmos, entendendo que as situações se resolvem, que foi desse jeito que o avô, que o pai, o bisavô foi, e não vai ter impacto nenhum sobre filhos e netos. Não! O ensino da Escritura é que, num cenário como esse, filho de peixe, peixinho é. Num cenário como esse, é extremamente comum, num nível moral, num nível biológico e num nível espiritual,
que as gerações deem sequência às falhas e pecados passados de seus pais. Na Escritura nós vemos isso com bastante clareza no contexto da família patriarcal. Veja, por exemplo, que em Gênesis 12, 13, Abraão, entrando no Egito, ele mente sobre a real natureza da sua esposa. Ele está com medo. Ele diz que ela é só uma meia-irmã dele. É uma meia-verdade. Ela era esposa dele. Ele mente. E parece que isso passou, está lá, escapamos, falamos o que queríamos dizer e a situação estava resolvida. Não. Isaac, seu filho, numa situação exatamente igual, entrando numa cidade com medo de que a beleza da sua esposa chamasse a atenção e que de alguma maneira isso trouxesse risco à sua integridade, mente sobre a sua esposa. O neto de Abraão, Jacó, desejando não somente a preservação, mas sim a herança dos bens, mente. Engana o seu pai, conduz o seu irmão numa conversa, numa situação de fome, para ganhar os direitos de primogenitura. Se disfarça. Se fosse hoje em dia, a gente criaria o perfil fake. Coloca a roupa com os pelos para simular o irmão, cheiro do irmão. Mente descaradamente para Isaac, sou eu sim. Ele mente. Os bisnetos, a quarta geração, os filhos de Jacó, por inveja de José, mentem. Ele estava passeando, ele foi devorado. Está aqui a túnica que você deu, que você gosta tanto, toda ensanguentada. Morreu o menino. Gerações marcadas por mentira. Mentira. Atravessando bisnetos, netos, filhos, pais, reproduzindo a mesma atitude diante de Deus, um passado que retorna para assombrar na reprodução constante de um padrão pecaminoso que viola a expectativa que Deus tem. O que pode mudar esse cenário, meus irmãos, quando nós olhamos o pecado visitado nas gerações, ilustrado na família patriarcal, nós vemos Abraão mente. Sua vida é marcada em certos momentos por uma atitude de mentira. Isaac mente. Em situação diretamente análoga ao seu pai, ele mente. Jacó mente. E mente ainda de maneira bem mais elaborada. Ele mente com habilidade. Um mentiroso custa mais. Os seus filhos mentem. Eles mentem a respeito de José. E aparentemente, meus irmãos, essa seria a história dessa família. Essas setas poderiam continuar encaminhando para um ciclo constante de desgraça. Não fosse por um elemento, José perdoa. Se toda a sua família é marcada por um histórico de pecado e de mentira, quando chega na vez de José, quando ele está diante dos seus irmãos e a atitude dele poderia ser de mentira, eu não sei quem vocês são. Eu não sei de fome, eu não sei de fome nenhuma. Egito tem suprimentos? Não sei onde vocês ouviram que o Egito tem suprimentos. Quem contou isso para vocês mentiu. Melhor vocês voltarem para casa. Ao invés de reproduzir o ciclo da desgraça da mentira, José perdoa. Ele escolhe como ele vai fazer isso da melhor maneira. Ele procura verificar como está o coração dos seus irmãos, como está a terra, como está o pai. Ele quebra. Ele lida com o passado da família através do viés do perdão. E perdão sempre diz respeito a passado. Porque perdão diz algo que foi feito contra você em algum dia que já passou. Mas o perdão lida no presente com as atitudes que foram cometidas contra você no passado e muda o curso do seu futuro. A atitude de José de perdoar seus irmãos salvou sua família.
permitiu que a nação prosperasse, que a nação de alguma maneira se multiplicasse no Egito, formasse a base que depois, debaixo de escravidão, seria liberta por Moisés e constituiria o povo na terra prometida, que culminaria no reino de Davi, na prosperidade da nação, na chegada do Messias. As coisas poderiam ser de maneira diferente. Mas o ponto é, ele podia ter deixado esses irmãos todos morrerem, reproduzindo um ciclo de mentira. Enquanto houver mágoa e pecado não tratado, o passado virá assombrar. Mas é justamente essa atitude intencional e perdoadora que é capaz de modificar esse ciclo e nos envolver no processo que Deus estabelece. Ele visita com misericórdia em todas as gerações, até a 1000ª geração. Passado ferido, há um elemento de mágoa cultivada que nós podemos identificar tanto na família patriarcal como em tantas famílias. Ressentimento e mágoa e culpa são grilhões que aprisionam o relacionamento no passado e impedem o crescimento da intimidade, da sinceridade no contexto do lar. Veja, por exemplo, que no caso de Jacó e Esaú, nós temos um relacionamento quebrado entre irmãos de aproximadamente 20 anos, por causa de um passado não tratado. Quando Jacó retorna, o reencontro é marcado por medo. O que Esaú vai fazer comigo? Graças a Deus, nesse cenário, a graça frutificou. Esaú teve uma atitude diferente. Jacó apresentou algo diferente. Ainda que Jacó, Israel e Edom, Esaú, tornar-se-iam inimigos históricos ao longo de toda a história bíblica. O passado cobra o seu preço. 20 anos de silêncio, 20 anos de intimidade e confiança não desenvolvidas, 20 anos sem desfrutar de sobrinhos, 20 anos fora da mesa familiar, de lembranças não resolvidas, 20 anos que o passado ditou o tom do presente. Meus irmãos, eu sei, muitos de vocês têm famílias com níveis de complexidade tão grande que talvez seja até sábio manter certa distância. Mas há de se considerar os compromissos que nós temos diante de Deus, de perdão, e os compromissos que nós temos diante de Deus com gerações subsequentes que não têm culpa nenhuma dos conflitos que eventualmente aconteceram entre avós, pais ou coisa assim. E às vezes perde-se a oportunidade de evangelizar um sobrinho. Perde-se a oportunidade de abençoar e contribuir com a vida de um neto. Porque aquele antecedente, aquele ascendente, tem um conflito não resolvido. Não é para ser assim. A palavra do Senhor nos diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando nós olhamos para esse passado culpado, nós estamos falando de um processo de revisitação do pecado, não com uma atitude de trazer a dor de volta, mas de revisitação do pecado como uma atitude de expressar perdão e receber purificação. É Deus quem tem o poder de purificar a nossa mente, o nosso coração. É Deus quem tem o poder de, numa situação de conflito, purificar ambos esses corações, perdoar pecados, purificar de injustiça. Daquilo que você viveu e sofreu, e está completamente fora do padrão e do caráter de Deus. E meus irmãos, sabe onde isso tudo aqui vai acontecer? Isso tudo vai acontecer no nível da consciência. Toda essa mágoa não tratada, toda essa culpa não tratada, todos esses elementos que não foram tratados e que agora marcam a rotina dessa família ao longo de anos, marido, esposa, filhos, pais, avós e tios, se acostumando com esse contexto, é na consciência que essas coisas vão acontecer. E a Bíblia diz, você tem uma responsabilidade da sua consciência diante de Deus. Eu quero pedir sua ajuda agora, para que vocês leiam alguns textos, e
Eu vou colocar aqui, eu quero que você já escolha um desses textos, para que a gente não fique com aquele silêncio de ninguém abriu. Então, escolha desde já alguns desses textos. Se dois começaram a ler ao mesmo tempo, ladies first, então peço aos homens que deem às mulheres essa possibilidade. Se forem dois homens, mais velhos primeiro. O que a Bíblia fala sobre a consciência? Vou colocar tudo ao mesmo tempo aqui para que vocês já possam observar. Então, em primeiro lugar, quem pode ler para a gente o texto de Atos, capítulo 24, versículo 16? Quem abrir pode ler. Ok, Paulo fala de uma consciência limpa. E veja que não acontece por acaso. Ele diz, procuro sempre não ter na minha mente, na minha consciência, um elemento de acusação, de pendência, que me amarre de alguma maneira ao passado, que seja uma plataforma de acusação. Procuro lidar com os meus problemas, se nós fôssemos traduzir isso na versão campineira de 2025. Eu lido com os meus problemas para minha consciência estar tranquila. Primeira característica, então, que a Bíblia fala de uma consciência limpa, que não é acusada de pecado, que lidou com as situações, pediu perdão, perdoou. Mas a consciência pode não somente ser boa e limpa, ela pode, por exemplo, ser culpada. Quem está com Romanos 2,15 para a gente? Ok, veja, a consciência no nosso coração pode acusar e defender. Há uma atitude diante do homem que a sua consciência é uma plataforma de acusação. Você está tranquilo, voltando do trabalho, dirigindo seu carro, vivendo seu dia a dia, e do além, do nada, de algum lugar, vem aquela lembrança. E a única reação é... E aí já vai. Você vai dormir e de repente... tem isso. E continua vivendo a vida. E quase como uma dor crônica, que de tempos em tempos, de maneira inesperada, ou ao movimento X ou Y, a consciência acusa. Ela acusa e diz, você tem pendência. Está culpado, você fez isso, você escondeu isso, você mentiu nisso, você ocultou isso. Você tem cultivado isso. Apontada. Culpada. Mas a consciência pode ser fraca. 1 Coríntios 8:7. Ok, 1 Coríntios 8:7, Paulo está lidando do conflito entre comer ou não carne sacrificada aos ídolos. E a doutrina de Paulo é, se comer isso acusa a sua consciência, não coma. Mas não acuse quem coma. E saiba que essa prisão entre comer ou não comer revela uma consciência fraca. E o que é uma consciência fraca à luz da Bíblia? Uma consciência que chama de pecado aquilo que Deus não chama de pecado. Já tem muito pecado no mundo. Já tem muita coisa para o diabo te acusar. E aí você pega e coloca mais coisa que Deus não falou que era. E quando você pega isso e coloca sobre os outros, isso é o legalismo. Falar que as pessoas precisam obedecer coisas que Deus não mandou. Então tem tudo que é o padrão de santidade de Deus, que nós necessitamos da graça de Deus, absolutamente para viver. Acrescenta-se para isso uma carga que Deus não determinou. De cultura, de religiosidade, de jeitos, maneirismos. E quando se ensina isso para outros, isso é legalismo. Consciência fraca. A atitude de alguém que escolhe determinadas coisas. Vamos pegar alguns exemplos para facilitar. Eu não posso ouvir uma MPB.
se eu ouvir uma música de MPB, isso vai ser um pecado. Pode ser que tenha músicas que sim. Você não está pecando em si porque ouviu uma música que não foi produzida por uma gravadora supostamente evangélica. Até mesmo porque tem música evangélica que vai ser mais pecado ouvido que algumas que estão por aí. É fraca a consciência. E aí talvez quando você, pai ou mãe, exige dos seus filhos algo assim, é o legalismo. Cuidado. Cuidado com isso. Recentemente, conversando com uma família que está fora do país, que era daqui da igreja, está fora do país, e eles estavam preocupados por conta de um amigo que também fora do país estava visitando uma igreja, e a igreja dizia, você não pode falar com descrentes. Então você está proibido de falar com a sua mãe, que sua mãe não é crente. A pessoa se acredita nisso, consciência fraca. A igreja que ensina isso, legalista. Mas a consciência fraca vai acontecendo à luz de uma série de atos, isso vai marcando o seu passado, e chega uma situação que no presente você não consegue ler as coisas de uma maneira diferente daquela que essa consciência fraca estabeleceu. Cauterizada. 1 Coríntios 4:2. 1 Timóteo, obrigado, 4:2. Ok, o caso aqui são os falsos mestres, e ao falar dos falsos mestres, Paulo estabelece uma nova categoria de consciência, consciência cauterizada. O que significa cauterização nesse processo? Parou de fluir o sangue. Toda essa atitude que é esperado da consciência, que ela, de uma maneira correta, acuse, que ela, de alguma maneira, te aponte uma direção moral melhor, que ela chame sua atenção para o que ela deve chamar sua atenção. A consciência desses indivíduos parou de fazer isso. Eles estão muito tranquilos fazendo o que é errado. Sabe aquilo que eu mencionei a respeito da consciência culpada, daquela dor, daquela pontada do... Esse pessoal não sente isso. É capaz de, no seu passado, ter feito coisas hediondas, ter reproduzido atitudes equivocadas com alguém, reproduzido conflitos, destruído famílias, agido de maneira completamente inapropriada com seus filhos, agido de maneira completamente inapropriada com o marido e com a esposa, e até mesmo no dia a dia, falando de uma maneira totalmente inapropriada com a esposa, com o marido, uma atitude de agressividade, de jocosidade, de ironia, e a consciência não acusa. É assim mesmo. O pai dele era assim, ele é assim. É assim mesmo. E o camarada é assim mesmo. E alguns ainda colocam na escassez que eu sou colérico. Não tem colérico, fleumático na Bíblia. Na Bíblia tem o caráter de Deus e o coração pecaminoso. A consciência não acusa. Meus irmãos, tudo isso está acontecendo agora na sua cabeça. Talvez existam situações que estão cauterizadas. Talvez existam situações que não são pecaminosas e talvez você tenha relacionamento quebrado em função de legalismos. Pode ser que existam elementos na sua mente que você precisa de purificação, perdão, arrependimento, confissão. Seja como for, o que Paulo diz é: eu me esforço sempre para ter essa consciência limpa. E se Paulo se esforça sempre para manter a consciência limpa, um homem de Deus, isso não deveria ser para nós um exercício opcional e pontual, mas sim uma gestão contínua de como está a minha consciência em relação ao meu passado. Joabe e Simei, provavelmente cauterizados. Só um comentário antes de irmos para o intervalo. Aqui nesse QR Code existe um material que vem do curso Conflitos da Vida, do Larry Coy, sobre consciência. Eu quero encorajar vocês a pegar esse QR Code, ele vai aparecer aqui também no último slide. Esse material vai falar sobre cada tipo de consciência na Bíblia, vai ter alguns exercícios para você fazer sobre como identificar esses pontos de contato com o passado em cada um desses elementos.
e atitudes práticas. Com quem você tem que falar? O que você tem que falar? De como você precisa fazer isso. Pode ser que fazendo um exercício como esse, você chegue em situações que você precise de ajuda. Não sei como fazer isso. Como lidar com isso que está na minha consciência. Você não precisa andar sozinho. Para isso existe a igreja. Você pode procurar um irmão em Cristo mais maduro, você pode procurar um ministério de aconselhamento, ou até mesmo um dos pastores. A comunidade está aqui para servir e ser servida uns pelos outros. Vamos para o intervalo. Falamos então do passado culpado como expressão de mágoa cultivada. O segundo elemento de passado culpado é o pecado não tratado. Então veja, pecados cometidos não desaparecem com o tempo, ao contrário, cobram consequências contínuas e quando menos se espera. Um exemplo disso é o episódio com Acã. No contexto do cerco de Jericó, Deus proíbe que sejam coletados qualquer tipo de despojo, prêmio de guerra daquela cidade. Acã faz diferente, ele toma, os esconde. Como consequência dessa ação de Acã, um monte de gente vai morrer. Em primeiro lugar, o povo de Israel é derrotado em batalha, e derrota em batalha significa que pessoas perderam suas vidas. Mas não apenas isso, a ação de Acã trará desgraça sobre o seu próprio lar. Em Josué 7, 20 a 21, a Bíblia nos diz: Acã respondeu, é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de uma barra de ouro de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei, me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda com prata por baixo. Ele pecou, ele cobiçou, ele confessou, mas perceba que mesmo nessa atitude de confissão, e foi uma confissão através de descoberta, chegaram até ele, isso não eliminou as consequências. Acã pecou, escondeu o seu pecado, as consequências atingiram todo o povo e atingiram a sua família, que morreu juntamente com ele. O pecado não tratado traz desgraça, e como no caso de Acã, o pecado encoberto e não tratado traz desgraça para o lar. Traz desgraça para a família. E pensando no elemento espiritual no povo de Israel, traz desgraça para o povo de Deus. Traz desgraça para a igreja. Um indivíduo. Provérbios nos diz, 28:13, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Meus irmãos, quando a Bíblia fala de prosperidade, isso diz respeito a um amplo leque de coisas. Talvez uma forma de colocar isso com mais clareza é: não tem sucesso. Não consegue aquilo que se espera que se consiga. Isso pode envolver, sim, saúde financeira, mas também vida familiar, trabalho, frutificação no contexto do reino de Deus, relacionamentos. Trava. Pecado não confessado trava, amarra, segura. Não deixe ir adiante. Não sei quantos conhecem esse bichinho aqui? Isso aqui é um cupim subterrâneo. Eu descobri da pior maneira a existência desses seres. Na penúltima casa que eu morei, eu me mudei bastante, tinha uma parreira de uvas, uma videira, bem legal, assim, um tamanho bom. Em dado momento, saindo de casa, eu percebi que uma daquelas madeiras tinha um caminhozinho de terra. Tirei dali, assim com o dedo, me deparei com esse bichinho. Na minha inocência, fui no mercado, comprei aquele sprayzinho, espirrei lá e tal. Está resolvido. Resolvi o problema. Passam alguns dias, está o caminhozinho de terra. Nossa, eu envenenei isso aqui. Vamos pesquisar. Descubro que existe 2 tipos de cupins. Um que é o de madeira seca. Aí pegar a madeira, aí está lá. Outro é mais profundo. É subterrâneo. Você não tem como chegar tão fácil na colônia.
ele se espalha por baixo da casa e pode chegar em qualquer cômodo. Foi o que aconteceu. Daqui a pouco, o batente de uma porta, distante daquela barreira. E não come só madeira. Pode pegar fiação, concreto. Mas estava escondido. Parecia que estava tudo bem, mas estava escondido. Quando começou a aparecer o problema, parecia que era só jogar uma coisa. Não era. Era mais profundo. Num caso como esse, precisou chamar um profissional, desculpinizar, fazer bloqueio químico. Tem todo um processo que envolve sabedoria, envolve especialização. Não é remedinho de mercado que vai resolver aquilo. Num certo sentido, o nosso passado é dessa maneira. O nosso passado marcado por pecados não confessados é mais profundo, é sorrateiro, é sutil e se espalha para áreas da nossa vida que não estão diretamente relacionadas ao problema principal. É como se, à medida em que não lidamos com aquilo que está no nosso coração, nós estivéssemos cultivando uma colônia de cupins subterrâneos espirituais que consomem, devoram paz, prosperidade, frutificação, relacionamentos, trabalho. E esse coração está, mas eu não posso lidar com isso, eu não posso confessar isso, eu não posso lidar com essa situação. E o passado assombra, dia após dia. E não tenha dúvidas. No caso daquela casa que eu morei, isso já tem uns 5 anos atrás, se a gente não fizesse nada, aqueles animais comeriam aquilo tudo. Na sua própria vida, se você não fizer nada, não acha que o tempo leva. Não acredite que as coisas vão dar certo por elas mesmas. Não vão. Davi, no Salmo 32, nos diz: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado, não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Meus irmãos, lembra que o Senhor está a 1000 gerações estendendo misericórdia, graça e transformação. Ele estende a sua bondade está estendida, a misericórdia de Deus está estendida. Deus não se assusta ou se assombra com o seu pecado, muito pelo contrário, Ele tem todo o prazer, interesse e compromisso do mundo em perdoar. Como Carlos Oswaldo costumava dizer, Deus não se cansa dos nossos recomeços, desde que eles sejam sinceros. Agora, se tem algo que o Senhor detesta na Escritura, é a hipocrisia. Com isso ele não tem compromisso. E isso vai corroendo cada vez mais profundamente. Como Davi coloca: meu corpo definhava de tanto gemer. Sente na carne. Vai cobrar seu preço no futuro. Você pode achar que não, vai cobrar seu preço no futuro. E aqui, não sei se tem alguém aqui da área financeira, mas a dinâmica aqui é juros compostos. O que isso significa? O tempo é escalonável. O tempo, quanto mais passa, faz essa curva fazer isso. O tempo não é aliado de pecado encoberto. O tempo é intensificador da desgraça do pecado encoberto. Mas essa não precisa ser sua vida. Esse não precisa ser o seu passado. Muito pelo contrário, o pecado pode ser um amigo da família. O passado, desculpa, pode ser um amigo da família. O passado pode ser algo que intencionalmente você estabeleceu como essa plataforma de revisitação
da bondade e da misericórdia de Deus ao longo da sua história. Então, em primeiro lugar, vamos ver, novamente, primeiro bloco, alguma questão? Pecado e passado como inimigo da família? Muito bem. Primeiro elemento, então, Deus valoriza o passado. Quando nós olhamos a Escritura, o Antigo, o Novo Testamento, no Antigo Testamento, vemos que Deus orientou a guarda do sétimo dia como uma lembrança do descanso, e no contexto da libertação do Egito, essa data é ressignificada como um símbolo da libertação do Egito, e no Novo Testamento essa data é ressignificada como Domingo do Senhor na ressurreição de Jesus. É interessante como esse é um dia que o sentido muda ao longo da Escritura de acordo com os grandes atos de Deus. No começo, o grande ato da criação, depois o grande ato da Páscoa e o grande ato da ressurreição. Mas Deus se importa que a gente tenha alguns elementos para olhar e lembrar. E a guarda do sétimo dia no Antigo Testamento e o domingo no Novo Testamento é apresentado como um elemento que nos permite lembrar da bondade de Deus. Ele instituiu a Páscoa como um memorial da libertação. Vocês foram libertos, mas especialmente numa época que não tem câmera fotográfica, filmagem, coisa assim, é preciso estabelecer alguns marcos para que o povo não esqueça de onde eles vieram. Ele colocou o seu arco no céu, no contexto de Noé, para lembrá-los da aliança que fez com Noé e de que ele não inundaria mais o mundo. No Novo Testamento, o Senhor Jesus nos ordenou a ceia do Senhor, que é feita em memória de mim. E nós anunciamos até que o Senhor venha, um lembrete das promessas de Jesus de que ele voltaria. Além disso, no Antigo Testamento, Deus estabeleceu diferentes festas. Páscoa, pães asmos, primícias, semanas, trombetas, Yom Kippur, que é o dia da expiação, tabernáculos, diferentes festas que lembravam momentos do povo de Deus e lembravam atos redentores de Deus, de modo que ao festejarem, com alegria, eles revisitavam o passado, não como uma plataforma de culpa e desgraça, mas como lembrete de que esse Deus que foi, é e continuará sendo. Não somente Deus valoriza o passado, mas o povo de Deus na Escritura valoriza o passado. Vemos, por exemplo, no contexto de Josué, quando eles estão avançando em direção à terra prometida, o Jordão se abre diante deles, tal como o mar, o grande mar, se abriu diante de Moisés. Ao chegar do outro lado, eles pegam um monte de pedras. É interessante perceber que o ato é mais importante do que o quão estético é isso daqui. Isso deve, inclusive, ter valor para cada um de nós quando nós falarmos sobre como nós podemos fazer isso hoje. Mas eles chegam do outro lado, o que tem aqui? Tem pedra, vamos erguer essas pedras. E por que nós vamos erguer essas pedras? Para que as gerações seguintes saibam que essas pedras foram erguidas porque Deus fez isso. Porque Deus abriu esse Jordão, porque Deus está presente, porque Deus faz coisas poderosas e milagrosas. Samuel ergue um altar como gratidão e recordação do socorro divino contra os filisteus. Ele chama aquele altar de Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Então, aquela batalha, toda vez que alguém olhasse para aquele altar, diria, teve uma vez. A nação poderia ter tido uma derrota terrível. Mas Deus estava conosco, o Senhor nos ajudou. E quando você passar por aqui e lembrar, olhar para essa pedra, você vai lembrar, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ele continua ajudando. E o que mais tem hoje, inclusive, é a igreja com esse nome. Lembrando de que Deus ajuda. Um memorial contínuo. As tribos erguem um altar como símbolo da unidade para que os filhos jamais pensem que não têm parte com o Senhor. Rubem, Gade, a minha tribo de Manassés, fica mais distante do restante das demais tribos de Israel. Para que essa turma não se veja como a parte dessa turma, eles erguem um altar como símbolo de unidade. Nós somos um povo. As gerações futuras revisitarão esse passado e lembrarão que Israel tem sim tribos, mas essas tribos são reunidas pelo nome do Senhor. Os cativos em Esther instituem a festa de Purim, festa que ainda hoje os judeus celebram. Não é uma festa ordenada por Deus, mas eles escolhem
Eles tomam a iniciativa de constituir uma festa como lembrança do livramento do extermínio. Com quem que eles aprenderam que festas são memoriais diante de Deus? Com o próprio Senhor. O Senhor disse para celebrar, para ter alegria, e por meio dessa celebração e alegria, lembrar dos seus atos redentores. No contexto de Esther, em que o povo poderia ser exterminado, ter sido livre desse extermínio e ver a ação de Deus é motivo de celebração para ser lembrado pelas gerações futuras, como os judeus continuam fazendo. O que é mais interessante aqui, meus irmãos, é que o livro de Esther, o nome de Deus não aparece. Mas a conclusão do livro é Deus que fez isso. E a gente vai celebrar por meio dessa festa continuamente esse maravilhoso ato de libertação. Os patriarcas, em diferentes momentos da Bíblia, constroem altares. O tempo inteiro eles vivem uma experiência com Deus. Opa, vou fazer um altar aqui do que Deus fez. Vive uma outra experiência com Deus. Opa, Deus está aqui. Vou fazer um altar aqui do que Deus fez. Eles vivem experiências com Deus e eles marcam essa experiência com Deus como um elemento memorial para si mesmos e para as gerações futuras. Nesse cenário, ao invés de assombrar, o passado pode nos encorajar à fidelidade, à gratidão, à perseverança e, através disso, nos colocar constantemente em lembrança dos atos graciosos de Deus. Como é que você pode, como família, cultivar memoriais? Eu tenho certeza que antes de você casar, você viveu experiências com Deus que seria bom se você não esquecesse. Eu tenho certeza que namoro, noivado, casamento, vocês viveram experiências com Deus que seria uma perda para os seus filhos se eles jamais souberem dessas histórias. Mas seria uma perda para vocês também se esquecerem dos atos bondosos de Deus no passado, quando no presente estiverem vivendo situações análogas e não lembrarem, o Senhor nos ajudou ali, Ele está aqui também. Eu quero sugerir alguns elementos bastante práticos aqui de como você pode ter alguns memoriais em família. Não dá para ser de maneira alguma exaustivo. E antes de colocá-los, eu quero colocá-los diante da seguinte situação também. O memorial diante de Deus só é válido quando o relacionamento com Deus é válido. A gente não está falando aqui de memoriais de uma religiosidade vazia, mas sim do reconhecimento de alguém que está andando com o Senhor diante da bondade de Deus. Memoriais, então, só são possíveis, em primeiro lugar, se você tem fé no Senhor Jesus Cristo, se Ele é o seu Salvador. Em segundo lugar, se você tem caminhado com o Senhor Jesus Cristo. Se hoje você não tem memória dos atos graciosos de Deus, aproveite essa oportunidade para comparecer em oração diante do Senhor e dizer: Deus, eu quero viver contigo, eu quero ser capaz de ver a sua bondade, porque não tenha dúvida, se você está aqui respirando e vivendo, Deus está agindo. Me ajuda a ver sua bondade, me ajuda a caminhar com o Senhor, usa a minha vida onde eu estou envolvido, me usa no contexto do meu lar. E à medida que você e sua família vivem experiências com Deus, você é capaz de ter esses memoriais. O primeiro desses memoriais, talvez, é um dos mais conhecidos e que muitos de vocês certamente praticam, que é o chamado pote de gratidão. Basicamente um pote que você pode colocar ali através de papeizinhos, deixa ali já do lado uma série de papeizinhos, uma caneta. Qualquer um da família viveu uma experiência com Deus, escreve nesse papelzinho, guarda nesse pote. Final do ano, pode ser, alguns gostam de fazer isso num culto de ação de graças, alguns praticam isso mesmo aqui no Brasil. Na minha família a gente gosta de fazer isso no ano novo. Abre esse pote, papel por papel, lê, ora, adora. Lá em casa a gente faz o seguinte, depois a gente pega todos esses papéis, dobra, eu pego o envelope, coloco tudo dentro desse envelope e coloco 2025. De tempos em tempos, eu vou lá, 2021. Nossa, graças ao Senhor. Olha o que Deus fez. Puxa, isso foi tão difícil. Só que imagina
Você daqui a pouco está olhando o que Deus fez há 30 anos atrás. Puxa, olha o que Deus fez. Agora imagina os seus filhos chegando para os seus netos e falando, eu queria que você recebesse isso aqui. Aqui tem 40 anos da ação de Deus na nossa família. Mas o papai e a mamãe também estão fazendo isso. E você é parte disso. Então eu quero que você registre as suas experiências com Deus também. O passado como um depósito da bondade de Deus. Culto em família. Eu sei que é desafiador. Eu sei que nem sempre a gente consegue. Mas lembra da estética de pegar as pedras, juntar as pedras? É isso aí. Muito da nossa dificuldade em culto em família é porque a gente quer reproduzir o culto de domingo. Tem que ter 1 hora de duração, 1 hora e meia de duração, tem que ter violão tocando, tem que ter as músicas todas e uma pregação. E por causa de uma preocupação tão grande com liturgia ou coisa assim, a gente não faz. Mas, meus irmãos, sobretudo com crianças, a gente está falando de coisas de 15, 20 minutos. Palavra devocional, tempo de oração, uma música escolhida pelos pais, que pode ser cantada a capela, é tão bonito, para vocês que têm voz bonita. Uma música escolhida pelas crianças. Se você faz um culto mais voltado para as crianças, você pode tentar deixar a coisa um pouco mais envolvente para elas. Para isso, eu recomendo o livro do Davi Murk, 101 ideias criativas para o culto familiar. Mas o culto é um memorial, seus filhos vão lembrar disso. Uma casa feita com caixinhas de fósforo, isso aqui é um dos exemplos, faltou acento ali, né? Eu acho que não está nesse livro do Davi, mas eu vi na casa dele. É parecido com um pote de gratidão, mas você escreve uma carta, na verdade, sobre aquele ano, dobra, coloca numa caixinha de fósforo. À medida que você vai fechando, você vai encaixando uma caixinha na outra como se elas fossem os tijolinhos. No final, que você vai ter, talvez, o edifício da bondade de Deus ao longo dos anos. Os envelopes de lembrança está relacionado àquilo que a gente falou do pote de gratidão. Uma cápsula do tempo. Você pode fazer isso em alguns marcos. 10 anos de casamento, começo de casamento, 15 anos de casamento, saída dos filhos de casa, nascimento do primeiro filho. Coloca ali seus sonhos, suas aspirações, os principais atos que você reconheceu da bondade de Deus, quem você quer que o seu filho seja. Escreve uma oração, registra uma oração, coloca uma oração que você quer ver e voltar a ela daqui a 10 anos ou quando for vocês determinarem reabrir esse material. Coloca isso e guarda. No futuro você volta para isso. Registros em vídeo, aí a gente já chega para a modernidade, testemunhos, adoração, oração, gravar coisas é interessante. Então a gente está começando com a Rebeca, vou fazer agora no final do ano, primeiro ano escolar dela, gravar ela falando. Como é que foi o seu ano? Quem que você sonha ser quando você crescer? Quem é o Senhor para você? Gravar, ano que vem, mesma coisa, vídeo. Vamos deixar registrado para ela. Atos de fé intencionalmente testemunhados. Isso é muito interessante, meus irmãos, porque alguns marcos não precisam nem de algo físico. A experiência é marcante. Por exemplo, eu não falei com a pessoa, embora estava previsto de falar aqui, então eu não vou dar nenhum detalhe. Mas eu achei profundamente marcante quando um pai da nossa igreja e uma mãe da nossa igreja, diante do desejo de fazerem uma oferta expressiva para o nosso contexto de nova sede, trouxeram o seu filho, vieram até aqui, fizeram essa oferta e disseram para o filho, leram uma carta, deixando claro por que estavam fazendo aquilo, e o filho testemunhando. Voltou-se para o filho, leu para o filho e disse, isso é para você entender que o seu coração não tem que estar na ganância e nas coisas materiais. Esse menino nunca vai esquecer disso. Testemunhos intencionais, atos práticos que marcam. Um mural da fidelidade. Preparar na sua casa um local que você possa colocar uma foto de um registro específico, um texto, algo que quem passar por ali, que é a filosofia dos altares do Antigo Testamento, tome contato com aquilo que Deus fez. E por último, um jantar do até aqui. Semelhante ao que é feito
culto, em ação de graças, mas você tem um tempo de jantar em que cada um da família possa expressar uma ação de como até aqui o Senhor nos ajudou. Como até aqui Deus abençoou. Então, cada um tem a oportunidade de falar uma ou duas coisas. Isso aqui é algo que pode acontecer várias vezes no ano, não precisa ser uma única vez. Então, meus irmãos, quando nós olhamos para o passado como amigo, perceba, ele pode ser um grande amigo. Ele não precisa ser essa plataforma de desgraça. Ele pode ser um ambiente de promoção da sua fé, de guardar o seu lar, de proteger a sua família e, dessa maneira, permitir que a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e até a milésima geração, cuja misericórdia de Deus se atuar, tenham uma história de fé com o nosso Salvador. Para isso, e agora me aproprio do... perguntas sobre memoriais. Ok, vocês estão bem quietinhos hoje. Normalmente eu preciso falar, gente, acabou, vamos lá. Colocando o passado no lugar certo, inimigo ou aliado? E aqui eu quero me apropriar do material do Stephen Byers, do seu livro Colocando o Passado no Devido Lugar. Acho que esse livro não está mais disponível, mas é um livro que você pode explorar. E nesse livro ele trabalha o passado como alguns baldes. Baldes que você deveria considerar para que você, de alguma maneira, olhando para o passado, seja capaz de colocar o passado no balde certo e lidar com ele de maneira apropriada. Então, em primeiro lugar, o seu passado pode ser inocente e você ter tido uma resposta boa em relação a ele. Já mencionamos aqui José perdoando seus irmãos, toda aquela atitude. O passado foi inocente, você não tem culpa com esse passado, e a sua resposta nesse passado foi boa. Por outro lado, você poderia ter um passado que inicialmente poderia ser inocente, a atitude em si inicial não era problemática, mas a sua resposta foi má. O passado de Jonas envolvia ser chamado para pregar para o povo de Nínive. Não foi um pecado cometido contra ele ou coisa assim. Mas a resposta que ele teve a esse ato foi fuga de Deus. E a história inteira de Jonas ele é coadjuvante da própria história, não é o protagonista. Mesmo quando ele é vomitado naquela nação, ele percorre em 2 dias um trecho que levaria alguns bons dias para percorrer aquela capital. Provavelmente ele andou correndo. Se arrependam, se arrependam, se arrependam, se arrependam. Ele não estava com o coração naquilo. E depois fica com raiva. A resposta foi má. O passado era inocente. A resposta foi má. Por outro lado, o passado pode ser culpado, mas você lidou bem com aquilo. No caso de Pedro, ele nega o Senhor Jesus. Ele absolutamente teve culpa naquela situação. Aquele passado foi marcado por uma atitude terrível de Pedro. Mas depois ele se encontra com o Senhor. Ele se arrepende. A parte da misericórdia de Deus, o fim de Pedro poderia ter sido mesmo o fim de Judas. Eu não aguento essa pressão, eu vou me matar. A resposta dele foi boa. Por outro lado, o passado pode ser culpado e a resposta pode ser tão ruim quanto. O episódio de Davi com Batseba é esse. O passado é ruim, ele está lá, ele olha aquela mulher fazendo algo, tomando banho, ele convida essa mulher, ele tem relações com ela, ela é engravida. Qual é a resposta que ele tem para isso? Primeiro, ele tenta fazer de algum jeito que o filho pareça ser de Urias. Não precisa ir para a guerra não, cara, vai ficar com a sua esposa, fica tranquilo. Mas Urias era um homem de valor. Meus amigos estão morrendo na guerra, eu não vou ficar aqui. Quando ele percebe que isso não é possível, ele manda Urias para a linha de frente, para morrer. O passado é culpado, a resposta é tão culpada quanto. O primeiro elemento que você pode perceber é onde o seu passado, eventualmente você pode identificar isso por aquela acusação da consciência, onde o seu passado se enquadra aqui.
E à medida que você identifica onde o seu passado se enquadra, você pode perceber algumas atitudes. Em primeiro lugar, louvar a Deus e continuar crescendo em gratidão, com submissão e humildade quando você lidou bem com o passado. Em segundo lugar, se o passado é inocente e a resposta é má, confessar o ressentimento. Confessar esse coração que se ressentiu com Deus e aprender a responder como Cristo. Ter a mente de Cristo, como Filipenses 2 nos apresenta. Se o passado é culpado e a resposta é boa, reafirmar a graça, crescer em humildade e perseverança. Esse Deus que perdoou continua perdoando, é necessário abandonar e seguir em frente. Mas se o passado é culpado, a resposta é má, isso está consumindo o seu coração, é esse pecado escondido que ainda marca a sua vida. Você precisa de arrependimento genuíno. Se arrepender diante do nosso Salvador precisa de restauração e de uma nova obediência, de caminhar em novidade de vida, de expressar tudo que nós já recebemos de Deus através da nossa união com Cristo. O passado tem lugar e a forma como nós reagimos aos erros e injustiças apontam a direção em que estamos em relação ao passado. Ou nós estamos no presente, semeando para a glória de Deus, construindo lembranças que nos encorajam à fidelidade a Deus, ou nós estamos alimentando, eu coloquei ali os lobos assombrosos, mas para manter a linha, esses cupins terríveis do passado, que devoram famílias, casamentos e relacionamentos. No começo dessa aula, eu perguntei para vocês, se você pudesse apagar um capítulo da sua história, qual seria? Mas e se ao invés disso, você construir novas lembranças? E a primeira nova lembrança que você deve construir, especialmente no caso de um passado mal, com uma resposta má, é a lembrança que começa hoje do perdão de Deus. E a segunda lembrança que você pode construir é um caminhar intencional e contínuo no presente de cultivar uma vida com Deus que pode ser lembrada por você e pelos seus descendentes no contexto da sua família. Para cultivar essas novas lembranças, eu coloquei uma atividade para vocês que, em primeiro lugar, é avaliar sua consciência. A sua consciência vai demonstrar a sua culpa diante dos outros e o que você precisa fazer em relação aos outros. Agora eu quero colocar uma outra atividade para vocês, que alguns de vocês conhecem, que é o nosso guia de confissão. O nosso guia de confissão vai identificar as suas culpas em relação a Deus e tão somente a Deus. O primeiro QR Code, um estudo sobre consciência. O segundo QR Code, um guia de confissão. Então reflita se há pecados passados ou presentes que ainda precisam ser confessados diante de Deus. Olhe para esse material, não faz com pressa, faça com seriedade, passe ponto a ponto do que tem ali. Novamente, se você precisa de ajuda com alguma coisa, a igreja do Senhor está aqui para caminhar com você. Se você olhar para isso, avaliar a sua consciência, se você olhar para isso, avaliar os seus pecados diante do Senhor, o que você está fazendo é lidando de maneira séria com o seu passado. E tirando não um capítulo da sua história, mas o ressignificando à luz do perdão de Deus. E assumindo a atitude também de perdoar, de restaurar, de reconciliar e abrindo espaço para esse sucesso que envolve também, e acima de tudo, um relacionamento contínuo, frutífero e genuíno com o Senhor. Uma nova história, um novo passado, um novo presente e um futuro que você pode em Cristo se orgulhar, porque é para a glória dele. Amém, meus irmãos? Nós temos 3 minutos, interações finais. Vejo todos vocês tirando muitas fotos minhas, estou me sentindo aqui na cadeira. Pois não. Olha, o guia de confissão leva para o nosso site. Aqui a gente testou, inclusive. Mas se alguém não conseguir, digita guia de confissão Igreja Fonte.
tá bom? Ele está no site da nossa igreja. O primeiro poderia ter esse tipo de coisa, que está no meu Google Drive, mas eu coloquei, a gente testou também aqui. E veja se não está carregando o escaneamento anterior que fez, que era do link que não carregava. Mas se você não conseguir, só jogar no Google Guia de Confissão à Igreja Fonte, que vai aparecer. Façam esse material, lidem a sério com o passado, não tenha dúvida, vai ser uma bênção para a sua família. Alguma outra colocação, pessoal? Muito bem. Opa, Vado? Permita que eu possa escrever isso. Acho que ela ilustra muito bem quão importante deixar o passado devido a alguns anos eu atendi uma pessoa, já nasceu 60 anos, mais ou menos, em tratamento por uma depressão profunda, sofrendo, travou por uma questão, ouvida na comunidade, na cidade dela, mas totalmente travada por causa da sua condição. Até que ela, de fato, conseguiu colocar para fora o seu sofrimento por conta de uma grave ofensa sofrida na adolescência. E aquela amargura contra o ofensor a consumiu. Graças a Deus, ela pôde, de fato, tratar o coração, liberar o perdão e começar uma nova vida em Cristo Jesus, deixando o passado no devido. Obrigado, Vado. Mais alguma colocação, meus irmãos e irmãs? Muito bem. Gostaria então de orar, colocar diante do Senhor o nosso passado. Imagino que todos nós aqui temos muito o que pensar. Não há um crente que não precise lidar com o seu passado e continuamente, como Paulo, manter uma consciência limpa diante de Deus. E espero que o que nós vimos aqui possa cooperar para que o seu lar seja uma bênção e que o conjunto desses lares forme uma comunidade abençoada enquanto igreja local. Vamos orar? Pai Santo, nós te louvamos pela sua imensa bondade e graça, te louvamos porque o Senhor é o Deus que pega passados desastrosos e os transforma num presente abençoador e um futuro glorioso. E é nesse sentido, Deus, que nós apresentamos as nossas vidas diante de Ti, sonda o nosso coração, identifica em nós, ó Deus, aquilo que está cauterizado, reabre a ferida, faz sangrar. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a revisitar, não como uma atitude de um revisionismo da vida desintencional, mas nos ajude a revisitar o passado pelo paradigma da graça, desejosos de cultivar uma consciência limpa e de viver uma caminhada diante do Senhor. Nós pedimos, ó Deus, perdoe as nossas culpas e nos ajude a perdoar. Abençoe a cada um dos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém.